Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 7. Disposições penais. Seção 1. Dos crimes em espécie. Fraude a credores. Artigo 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outrem. Pena, reclusão de 3 meses a 6 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se em 1/6 até 1/3 se o agente, inciso 1, elabora a escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Inciso 2, omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera a escrituração ou balanço verdadeiros. Inciso 3, destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Inciso 4, simula a composição do capital social. Inciso 5. Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos da escrituração contábil obrigatórios. Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de operação judicial. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto do artigo 6º-A desta lei. Concurso de pessoas. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição de pena. Parágrafo 4º. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3 ou substituí-la pelas penas de extinção de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Violação do sigilo empresarial. Artigo 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômico-financeira. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Divulgação de informações falsas. Artigo 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre o devedor ou recuperação judicial, com o fim de levá-la à falência ou de obter vantagem. Pena, reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Indução a erro. Artigo 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral dos Credores, o Comitê ou Administrador Judicial. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial ou homologar plano de recuperação judicial,
ato, exposição, oneração patrimonial ou gerador de obrigação, deixando a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo. Desvio, ocultação, apropriação de bens. Artigo 173. Apropriar-se, desviar, ocultar bens pertencentes ao devedor, sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio de aquisição por interposta pessoa. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou use. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar em falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso simulado. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer a atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado decisão judicial nos termos desta lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial, homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Seção 2. Disposições comuns. Artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou ao falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabilidade. Artigo 180. A sentença que decreta a falência, concede recuperação judicial ou concede recuperação judicial de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais escritas nesta lei. Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Inciso 1. A inabilitação para exercício de atividade empresarial. Inciso 2. O impedimento para exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Inciso 3. A impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Parágrafo 2º.
Transitado em julgado, a sentença penal condenatória será notificado o registro público de empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados. Artigo 182. A prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelas disposições do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo único. A declaração da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tem iniciado com concessão da recuperação judicial ou com homologação do plano de recuperação extrajudicial. Seção 3 do Procedimento Penal. Artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta lei. Artigo 184. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Decorrido o prazo que se refere ao artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Artigo 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto no Código de Processo Penal. Artigo 186. O relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor antes e depois da sentença e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame de escrituração do devedor. Artigo 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. Parágrafo 1º. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 desta lei, devendo em seguida oferecer denúncia em 15 dias. Parágrafo 2º. Em qualquer fase processual surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz da falência, da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Artigo 188. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei.